Vamos nessa, seguindo aqui então, trazendo para vocês mais questões da banca Sesgan Rio. Questões da parte de razão e proporção. Ah, Bruno, razão e proporção, matemáticazinha básica ali, não sei se vem na minha prova não, né? Sesgan Rio? Sesgan Rio curte aí essa matemáticazinha básica. E dá trabalho quando coloca essas questõezinhas aí da matemática básica, não é? Vamos dar uma olhada então? Olha a primeira que eu separei para vocês desse bloco, prova aí do concurso do Banco do Brasil de 2015. Aldo, Baldo e Caldo, os nomes aqui são muito massa, né? Então vamos lá, ó. Aldo, Baldo e Caldo resolvem fazer um bolão para um concurso da Mega Sena. Aldo contribui com 12 bilhetes, Baldo com 15 bilhetes e Caldo com 9 bilhetes. Eles combinaram que se um dos bilhetes do bolão fosse sorteado, o prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente à quantidade de bilhetes com que cada um contribuiu. Caldo também fez uma aposta fora do balão e na data do sorteio houve 2 bilhetes ganhadores, sendo um deles o da aposta individual de Caldo e o outro um dos bilhetes do bolão. Qual a razão entre a quantia total que Caldo recebeu e a quantia que o Baldo recebeu? Então tá aqui, ó. E a galera já tá tratando até pelo apelido, né? Eu tenho o Baldinho, enfim, vamos lá então, ó. A galera já tá íntima aqui denunciado. Então o negócio é o seguinte. Vejam, ele pede para vocês uma razão. Pedir uma razão nada mais é do que pedir uma fração. E aí, gente, a ideia de se inventar um valor, ela pode ser utilizada. Inventar um valor para quê? Cara, inventa um valor aqui, por exemplo, para o que seria o prêmio. Como que eu poderia inventar um valor para essa questão que está aqui então? Olha, não são 12 bilhetes para um, não são 15 bilhetes para o outro. Eu vou imaginar que cada bilhete aqui custou R$1. Tá? Não vou complicar não. Vou imaginar aqui, ó, que vou supor que cada bilhetinho custa R$1. Eles não dividiriam aqui de forma proporcional? Então, o Aldo receberia de forma diretamente proporcional a 12, o Baldo de forma diretamente proporcional a 15 e o Caldo de forma diretamente proporcional a 9. Então aqui eu vou imaginar que é como se o Aldo, então, tivesse investido 12, o Baldo tivesse investido 15 e o Caldo tivesse investido 9, certo? Dessa forma, qual seria aqui o total por eles investido? Segura a emoção. 12 mais 15 mais 9, 12 mais 15 mais 9, tem que dar 36. Certo? Então eu vou imaginar que é como se eles tivessem apostado aqui, é como se o valor da aposta, digamos assim, fosse R$36. Brunão, eu não posso imaginar que a aposta era 100, não? Pode. Só que se você usar o 100, você vai perceber que o 100 ele não é um número que seja diretamente proporcional a 36. Aliás, não é que o 100 não seja diretamente proporcional. O 100 não é múltiplo de 36, mas pode. Aqui, para você que já assistiu às aulas dos vídeos lá de teoria, eu já te falei que você poderia inclusive simplificar, porque dá para ainda diminuir mais a sua conta. Como o 12, o 15 e o 9, todos eles são divisíveis por 3, você pode imaginar que a parte recebida pelo Aldo é diretamente proporcional a 4, a do Baldo diretamente proporcional a 5, a do Caldo diretamente proporcional a 3. Por quê? Porque o 12, o 15 e o 9 são divisíveis por 3. Então você pode imaginar que uma aposta de 4 mais 5, 9, uma aposta de R$12, por exemplo, certo? De novo, o céu é o limite. Eu vou imaginar que o total de cada aposta seja R$36. E que aí desses R$36 é como se o Aldo tivesse contribuído com 12, o Baldo com 15 e o Caldo com 9. Só que aí tem uma história que ele conta que é o seguinte. Eles combinaram que se um dos bilhetes do balão fosse sorteado, o prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente à quantidade de bilhetes, certo? E aí ele fala que o Caldo fez também uma aposta fora do balão e na data do sorteio houve 2 bilhetes ganhadores, sendo um deles o da aposta individual de Caldo e o outro um dos bilhetes do balão. Então o negócio aqui é o seguinte, se o cara, cadê ó, o Caldo, se o Caldo fez uma aposta sozinho, é como se ele sozinho tivesse investido 36. Porque aí vocês estão entendendo? Por essa linha de raciocínio que eu estou seguindo, é como se eu estivesse imaginando que cada aposta custasse R$36, ok? E aí, se o Caldo fez a aposta dele ali sozinha, é como se então o Caldo, ao todo, tivesse apostado o quê?
ele apostou 9 mais 36, certo? Ou seja, ele apostou 45. Fechado? E aí, o que ele está querendo saber de vocês agora é qual é a razão entre a quantia total que o caldo recebeu. Então aqui o que seria a jogada? Nessa aposta que eu estou imaginando de R$36, é como se o caldo fosse receber 9. Então ele recebeu 9 dessa aposta que ele fez aqui com os outros dois colegas e mais o que ele ganhou sozinho, certo? E o Baldo recebeu só o quê? Recebeu só R$15 aqui dessa aposta que ele fez ali no meio daquela que custava 36. E aí a questão pediu a razão. Bom, a razão vai ser essa que está aqui. 45, que é o que o caldo recebeu, certo? Num total de 15, que é o que o Baldo recebeu. E aí, 45 sobre 15, só respirar fundo, segurar a emoção, a razão vai dar quanto? Vai dar 3. Perfeito? O gabarito para essa que está aqui então, ó, é a letra E. Agora, de novo, eu saí aqui apresentando uma solução, inventando valor, ok? Como estratégia de prova, vocês estão vendo como que é importante a gente ter isso para prova de concurso, em particular para as provas da Sesgran Rio, não é uma ou outra. A gente tem muitas questões que, como trazem aqui soluções em aberto, a gente pode inventar valor, certo? Agora, se por algum motivo você não ficou à vontade de trabalhar, por exemplo, inventando um valor, você pode trabalhar de maneira genérica. Vou deixar uma solução genérica, tá? E de novo, pô, Bruno, mas aí, cara, eu não imaginei que o total da aposta fosse 36. Eu imaginei que o total da aposta fosse 72, fosse 360. Aqui, de novo, eu posso passar o resto do meu dia pegando sugestões de valores que você poderia inventar para a aposta do Aldo, do Baldo, do Caldo, que a gente chegaria sempre ali a letra E, tá? Se você quiser uma solução genérica, você pode imaginar o seguinte, vejam, o Caldo, cadê? Num primeiro momento, ele quer saber o que o Caldo recebeu, certo? Então aqui, Brão, como que eu sei se a questão é diretamente ou inversamente? É porque ele falou aqui, olha, o prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente. Lembra que se ele não citar se é direta ou se é inversamente, se ele falar simplesmente que a divisão aconteceu de forma proporcional, o proporcional deixa subentendido que é o diretamente proporcional, tá bom? O prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente. Esse trecho que está aqui me indicou que a divisão aconteceria de forma diretamente proporcional, tá? Quando a divisão acontecer de forma inversa, ele tem que falar claramente que a divisão vem na razão inversa, que a divisão foi feita de forma inversamente proporcional, perfeito? Muito bem. Uma saída aqui, então, genérica, seria você imaginar basicamente o seguinte, eu quero saber o que o Caldo recebeu. Bom, o Caldo recebeu 9 desse total de 12 mais 15 mais 9. Então, no primeiro momento, você pode imaginar o seguinte, olha, o Caldo recebeu o equivalente a 9, cadê, ó, 12 mais 15 mais 9, 9,36 avos, certo? Então, ó, 9,36 avos. Então, naquela aposta que ele fez ali com os outros colegas, o Caldo teria direito de receber o quê? Ele teria direito de receber 1/4, certo? O Caldo teria direito de receber 1/4. Isso na aposta com os colegas. Só que aí ele ganhou uma sozinho. Então é como se fosse o quê? 1/4 e mais 1, certo? Então vou deixar indicado aqui, olha. Esse 1/4 é o da aposta com os outros dois. Independentemente de qual tenha sido o valor do prêmio, aqui eu imaginei, por exemplo, que é como se o meu prêmio fosse R$36, certo? E vocês vão ver que o que ele recebeu, que foi o 9 corresponde exatamente a 1/4 desses 36. Então, independentemente de qual tenha sido o valor total do prêmio que você tenha inventado, você vai ver que você vai ter acertado se nesse momento aqui você percebesse que o que o Caldo recebeu foi 1/4 da aposta. Só que aí ele ainda teve a aposta dele individual. Então, ao todo, o Caldo teve o quê? 1/4 mais 1. Esse 1 foi o da aposta individual, certo? Então, é como se ele recebesse, em termos de fração, o equivalente a 4, que aí você vai somar 1/4 mais 1. 4, se eu for dividir por 4, vai dar 1. 1 vezes 1 vai ter que dar 1. 4, se eu for dividir por 1, vai dar 4. 4 vezes 1 vai ter que dar 4.
certo? Lembra que aqui, ó, como eu estou tirando o MC, aqui embaixo é como se o denominador fosse 1. Então 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1 vai dar 4. É como se o caldo, então, tivesse recebido o equivalente a 5 quartos, certo? Nas duas apostas ali. E aí eu quero saber o seguinte, qual que é a razão entre o que o caldo recebeu e o que, e o que o baldo recebeu? O que que o baldo recebeu? O baldo recebeu 15 dessas 36 partes. Então aqui, ó, o baldo recebeu o equivalente a 15 das 36 partes. Simplificando isso aqui por 3, eu chegaria a 5 dozeavos. Fechado? E aí o que a questão queria saber era qual que é a razão entre o que o caldo recebeu e o que o baldo recebeu. Você vai trabalhar de forma genérica com as frações, perfeito? O caldo recebeu 5 quartos e o baldo 5 dozeavos. Aí, ó, tô vendo aqui no chat um aluno comentando assim, eu fiz assim. Então tá vendo como que eu não posso prender a minha explicação? Isso aqui é mais bacana, não sei o quê. Beleza, isso aqui atende uma parte da galera. Mas não dá para eu fingir que tá todo mundo fazendo assim, certo? Pronto, eu fiz assim. E foi legal você fazer, porque aí eu confirmei que meu raciocínio tá perfeito. É isso, tá bom? Então, ó, 5 quartos, aí a resposta então vai ser essa, ó. A razão entre o que o caldo recebeu, que foi 5 quartos, sobre o que o baldo recebeu, que foi 5 dozeavos. Mantém a primeira, 5 quartos, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda linha invertida, 12 quintos. E aí simplifica, ó. O 4 com o 5 com o 5. 12 por 4 vai ter que dar 3. E aí, no fim das contas, todo mundo tem que chegar nessa que está aqui, beleza? Que é a letra E. Inventando valor, não. Todo mundo vai ter que chegar na letra E. Se inventou valor, deixa eu só colocar aqui então para deixar organizado. Essa que está aqui então, uma primeira solução atribuindo valores, ok? Então, ó, uma primeira solução atribuindo valores. E aqui tem uma segunda solução genérica. Na segunda solução eu não inventei valor. Tá aqui, ó. Perfeito? Faça aí do jeito que achar melhor. Só precisaria que gabarito aí dessa questão BB 2015 fosse letra E. Bora para mais uma? Olha essa. Eles estão aí de novo, ó. Aldo e Baldo já tinham aparecido aí, ó, numa prova da Liquigás em 2014. Então tá vendo aí, ó. Aldo e Baldo foram a uma pizzaria sem dinheiro algum e combinaram com o gerente que pagariam o que consumissem lavando pratos. Aldo consumiu R$ 62 e Baldo consumiu R$ 93. Aldo era rápido na lavagem dos pratos e a cada 5 pratos que o Baldo lavava, Aldo lavava 7 pratos. Ao fim do serviço, Aldo e Baldo discutiram porque Aldo disse sentir-se injustiçado, visto que o justo teria sido dividirem a conta proporcionalmente ao consumo de cada um e de forma inversamente proporcional a quantos pratos cada um lavou. O valor que caberia a Aldo, nos termos da divisão que ele considerou justa em reais, corresponde a, e aí vem aqui as alternativas, ok? Bom, então lá vamos nós. Vai ser outra, que eu vou tentar deixar para vocês aqui mais de uma saída, mas ainda assim pode ser que vocês cheguem ao gabarito seguindo uma linha de raciocínio diferente. Quanto mais elementar for o assunto da matemática, mais saídas distintas a gente vai ter, perfeito? É uma questãozinha interessante porque ela vai lidar com as duas divisões ao mesmo tempo. A divisão de forma direta e a divisão de forma inversa, perfeito? Onde que eu estou vendo aqui no enunciado a divisão de forma direta? Ele coloca para mim aqui, olha, Aldo e Baldo discutiram porque Aldo disse sentir-se injustiçado, visto que o justo seria dividirem a conta proporcionalmente ao consumo. Proporcionalmente ao consumo é diretamente proporcional ao consumo, ou seja, quem consumiu mais, paga mais. E a divisão de forma inversa à quantidade de pratos, o que é a divisão de forma inversa? A divisão de forma inversa é quanto mais pratos eu lavo, menos eu pago, certo? Então, por isso que o Aldo propôs aí essa divisão. Por quê? Porque ele consumiu menos e ele lava mais pratos. Então, ele tentou levar vantagem aqui, matematicamente, em tudo que ele podia. Eu quero pagar de forma proporcional ao que eu consumi,
Como ele consumiu menos, ele pagaria menos, e de forma inversa a quantidade de pratos que eu lavo. Como ele é mais rápido, quanto mais pratos ele lavasse, menos ele teria que pagar, perfeito? Então aqui o cara levou ali a matemática na vida real e, se for analisar, faz sentido o que ele está propondo aí, beleza? Como que a gente pode montar então essa solução? Bora lá. O Aldo, deixa eu colocar para vocês aqui então, olha, o Aldo e, de novo, o Baldo. Vejam, o Aldo tem que receber de forma diretamente proporcional ao que ele consumiu. Ele consumiu R$ 62. Então, vamos lá. Tudo que a gente tem de forma direta, eu falo que a gente pode multiplicar pela constante K, certo? Então, se o Aldo recebeu de forma diretamente proporcional ao que ele consumiu, como ele consumiu R$ 62, depois eu vou melhorar isso aqui, tá? Mas como o Aldo recebeu de forma diretamente proporcional a 62, vou colocar aqui, ó, 62K. E o Baldo consumiu 93, então o Baldo teria que pagar o correspondente a 93K, certo? Nessa aqui o caldo ficou de fora. Galera aqui no chat vai tendo surtos ali com o nome da galera, né? Então, ó, o Aldo, o que ele vai pagar é diretamente proporcional ao que ele consumiu. Ele consumiu 62, o Baldo consumiu 93. Só que tem que ser de forma inversa, a quantidade de pratos. O Aldo é mais rápido. Para cada 5 pratos do Baldo, o Aldo lavava 7. Então, o Aldo recebe ou paga de forma inversamente proporcional a 7. Ele paga, de forma inversamente proporcional a 7, e o Baldo paga de forma inversamente proporcional a 5. Lembrem-se, quando a divisão acontece de forma inversa, aquilo que é o inversamente, a gente pode colocar o quê? A gente pode colocar dividindo, ok? Então vamos por partes. Se a gente for sair dessa forma que está aqui, o que você colocou multiplicando? Eu coloco multiplicando a constante K aquilo que é diretamente proporcional. E coloco dividindo a constante K aquilo que é o inversamente proporcional. Lembram-se que eu falo sobre isso lá nos nossos vídeos de teoria, receitinha de bolo. Tudo que for diretamente pode colocar multiplicando a constante K, tudo que for inversamente pode colocar dividindo a constante K. Perfeito. Agora, o que você poderia fazer a partir daqui? Você poderia pegar esse 62K sobre 7, esse 93K sobre 5, somar essas duas partes e igualar ao total que os dois consumiram. Quanto que os dois consumiram ao mesmo tempo? Desculpa, quanto que os dois consumiram ao todo? 62 mais 93. Os dois consumiram R$ 155, certo? O que eles estão propondo aqui agora, então, é uma divisão, uma nova divisão desses R$ 155. De forma diretamente a 62, inversamente a 7, de forma diretamente a 93, inversamente a 5. Então você pode, a partir disso aqui, somar 62K sobre 7, mais 93K sobre 5, e igualar isso daqui a 155. Você vai chegar a um resultado. Eu vou tentar melhorar isso daqui. Primeiro, não sei se você teria percebido isso, tá bom? Mas, maldadezinha. 62 e 93, você vai ver que a metade do 62 é o 31, 62 se eu somar com 31 chega no 93, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Eu falo com vocês sobre isso lá nos nossos vídeos de teoria. Se der para simplificar os valores, a gente pode. Então aqui é como se eu fosse dividir o 62 e o 93 por 62. 62 por 62 vai dar 1, 93 por 62 vai dar 1,5. Brunão, eu não tinha enxergado isso. Não tem problema, é o que eu te falei, você não ia errar o exercício. Ia sofrer um pouquinho mais com conta, mas você não é obrigado a enxergar essa simplificação, certo? Mas eu vou fazer para te mostrar como que a gente vai simplificar muito a resolução desse exercício. Então, ó, o 62 e o 93 eu já vou simplificar. Então vou colocar aqui, ó, vou reescrever isso aqui, tá bom? A parte do Aldo eu vou escrever como 1. E a parte do Baldo eu vou escrever como 1,5. Isso porque é como se eu tivesse dividido esses dois valores aqui, ó, pelo 62, tá bom? 93 dividido por 62 dá 1,5 e o 62 por 62 dá 1. Uma outra coisa que eu comento com vocês lá nos nossos vídeos de teoria é que quando a divisão acontece de forma inversa, a gente pode literalmente inverter os valores, certo? Se o Aldo ele tem que receber de forma inversamente proporcional a 7, a gente esquece o 7 e usa o 5.
de forma inversa, ou seja, ao invés de dividir por 5, a gente multiplica o valor do A por 5. Da mesma forma, o baldo não tinha que receber de forma inversamente proporcional a 5, você esquece o 5 do baldo e pega o 7 do aldo. A gente troca. Se tivesse mais um número, só para lembrar, isso aqui a gente comenta lá nos vídeos de teoria. Se tivesse mais um número aqui, por exemplo, que tivesse sido dividido por 3, o que aconteceria com a expressão do aldo? Eu esqueceria o 7, multiplicaria a expressão do aldo por 5 vezes 3. A expressão do baldo, eu esqueceria o 5, multiplicaria a expressão dele por 7 vezes 3. A expressão do caldo, que não está aqui, mas suponhamos que ele existisse na história, esqueceria o 3, multiplicaria o 7 e o 5. Só que como aqui são dois valores, fica até mais fácil. Por quê? Do aldo, esquece o 7, para ele você pega o 5. Do baldo, esquece o 5, para ele você pega o 7. E aí eu vou simplificar bem a saída, ó, porque eu vou deixar escrito simplesmente isso. Ó. A expressão do aldo vai ser 1 vezes 5 vezes K, a expressão do baldo vai ser 1,5 vezes 5 vezes K. Só troquei. Perfeito? Então o que eu fiz aqui? Simplifiquei o 62 e o 93 por uma mesma constante, que foi o 62, perfeito? Se não simplificasse, não ia ter problema algum, pode confiar em mim. E, peraí que aqui eu coloquei o valor errado, tem que ser 1,5 vezes 7. Isso aqui, ó, 1,5 vezes 7. E agora, como é inversamente, o 7 eu troco. O 7 eu mando para o baldo e o 5 eu inverto, eu mando para o aldo. Pronto. Isso que está aqui vai trazer o mesmo, surtir o mesmo efeito dessa soma igualada a 155. Aqui ia ser mais chato, mas a gente ia solucionar. Aqui, vocês vão ver que vai fechar redondinho. Então, a expressão do aldo, eu vou escrever como se fosse 5K, simplesmente. E a expressão do baldo, 1,5 vezes 7, vai dar 10,5. Certo? 10,5K. O que a gente está conseguindo perceber aqui? O aldo tinha sentido o questionamento dele, não é? Se é para dividir de forma diretamente proporcional ao que cada um consumiu e a quantidade de pratos, vocês vão ver aí que o aldo, ó, ele teria que pagar menos da metade aqui do que o baldo, certo? Esses dois valores aqui juntos, então, eu teria que somar e igualar ao total da conta, que tinha sido de quanto? De 155, perfeito? Então aqui, ó, do jeito que eu montei aqui, eu vou colocar 5K mais 10,5K igual a 155, perfeito? 5 mais 10,5 vai ter que dar 15,5, 15,5K igual a 155, de onde a gente vai concluir então que o K tem que ser 155 dividido por 15,5. 155 dividido por 15,5 dá 10, aí por isso que eu falei, aqui os valores ficaram redondinhos, ó. Tá? E aí matou. Constante K aqui igual a 10, ele quer saber qual que é o valor que o aldo vai receber, a expressão do aldo foi 5K, 5 vezes 10, matou, ó. A expressão do aldo é 5K, então 5 vezes 10, a expressão o valor do aldo aí, ó, teria que ser 50, perfeito? 50 e 10,5 aqui vezes os 10 daria 105, então trazendo aqui a divisão mais justa aí de acordo com o critério do aldo, o aldo pagaria 50 e o baldo pagaria 105. Vocês vão ver que de qualquer maneira a gente tem aqueles R$155 dividido entre os dois, só que seguindo o padrão aqui do diretamente ao consumo, inversamente proporcional à quantidade de pratos lavados aí pelos dois, tá bom? R$50, o gabarito correto estava indicado para vocês lá na letra B de bola, ok? Tá feita essa que tá aqui. Mas, de novo, na pior das hipóteses, você poderia ter trabalhado com essa que tá aqui, tá? 62K sobre 7 mais 93K. Vou rascunhar rapidinho essa que tá aqui, tá? Que, digamos, seria um panorama pior em termos de cálculo. Rascunhar rapidinho, ó. 62K sobre 7 mais 93K sobre 5. Tudo isso que tá aqui teria que ficar igual a 55, beleza? Do jeito que você colocou aqui, ó, 155. Vamos lá. 7 e 5. 7 e 5, 35. Perfeito? MMC de 7 e 5 vai ter que dar o quê? 35. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente chegaria lá. 35 por 7 vai dar 5. Eu teria que multiplicar 5 por 62. 5 vezes 62 vai ter que dar 310. Então, tá aqui, ó, 310K. Ok? Mais
35, se eu for dividir por 5, vai dar 7. 7 vezes 93 vai ter que dar 651. E aí eu vou deixar ali aquele 155 no segundo membro. Perfeito? Não precisa pegar aqui o 35, dividir por 1, multiplicar. Não precisa fazer isso aqui não. Somando isso aí, ia ficar 310 mais 651, que daria 961. Aí ia ficar 961K sobre 35, igual a 155. Aqui, se quiser, pode tentar simplificar esse 961 com 155, perfeito? Nem vai dar valor exato. Isso aqui vai dar 6,2, não dá valor exato não. Isso aqui daria 6,2, perfeito? Daí você teria 6... Essa saída que tá aqui ficou horrível. 6,2K igual a 35. Ok? Isso aqui nem compensa mesmo, tá? Mas, enfim, era uma saída possível, tá? Também eu tô falando aqui que não fica legal, mas, bom, eu fiz assim, tá bom? Se você fez assim, 6,2, né? Porque ia dar para simplificar o 961 com 155, daria 6,2. Fez assim, então se você fez assim, você vai chegar numa constante K, que seria de 35 dividido por 6,2, perfeito? Quando você fosse dividir aí o 35 pelo 6,2, nem ia dar valor exato. Então, ia deixar indicado assim mesmo, 35 sobre 6,2. Ia ter que substituir, porque aí o cara quer saber quanto que o Aldo ia receber. Ia ter que pegar esse monstrinho que está aqui, ó, e substituir aqui. Só te mostrar como ficaria. Aqui, então, como dá dízima, nem sugeriria simplificação, tá bom? Se você deixou assim, a expressão do Aldo ia ficar assim, ó, 62 vezes o K. Ou seja, 62 vezes o 35 sobre 6,2, tudo isso dividido por 10. Aí aqui você ia simplificar o 62 com 6,2, ia ficar 10, perfeito? Ia ter sobrado em cima 10 vezes 35, 350, sobre 7, que ia ter que dar 50. Mas tá vendo? Como que aqui foi conveniente essa substituição? Melhorou bem, não é? Então o que que eu fiz aqui? Repara, comecei simplificando os valores, perfeito? E fiz aquela inversão, que aqui foi muito conveniente, ok? Ao invés de trabalhar com a divisão de forma inversa, como aquela divisão, né? Por que que ele colocou dividindo? Porque é uma divisão de forma inversa, certo? Isso aí a gente vê lá nos vídeos de teoria. Por isso que a base é que ela é importante para vocês irem entendendo algumas saídas, tá bom? Então aqui, ó, coloquei dividindo porque era inversamente. Mas lá nos vídeos de teoria, eu explico que a gente pode fazer ali aquela inversão. Então eu troquei. Ao invés de colocar o dividindo por 7, eu coloquei o outro multiplicando por 7. E aqui dividindo por 5, eu coloquei o outro multiplicando por 5. Pô, simplificou 1000 aqui, né? Mas se você fez com esses valores, eu estou te mostrando que de qualquer maneira a gente chegaria lá, tá? Maravilha. Gabarito para essa que está aqui então, letra B. Bora para mais uma. Olha essa. Seja P uma grandeza diretamente proporcional a Q e inversamente proporcional a R. Sabe-se que P vale 2 quando Q vale 2/7 e R vale 9/14. Quanto vale P quando Q vale raiz de 80 e R vale raiz de 180? E aí vem aqui as alternativas, ok? Bom, é outra que eu vou te explicar aqui de mais de uma forma, tá bom? A ideia então é o seguinte, vamos lá. Uma saída, vou fazer usando a constante K, que a gente viu agora há pouco, perfeito? Vou sair usando a constante K. A outra eu resolvo até como se fosse uma regrinha de 3 simples mesmo, porque dependendo aí da forma como você faça a leitura do enunciado, professor, poxa, eu montei como se fosse uma regra de 3 composta. Pode fazer, vou deixar as saídas, tá? Então vamos lá. Ele fala para mim que P é uma grandeza diretamente proporcional a Q. Se eu for usar a constante proporcionalidade, como que ficaria? Olha para cá. A minha grandeza P, ela é diretamente proporcional à minha grandeza Q. Então, ó, P é uma grandeza diretamente proporcional a Q. Então, se P é diretamente proporcional a Q, eu posso escrevê-la dessa forma, tá bom? Do jeito que está aqui, eu estou indicando ó, que P é diretamente proporcional a Q. Por quê? Porque eu estou multiplicando o Q pela constante K. Lembra? Sempre que estiver na mesma linha, como é o caso aqui, ó, de P e de Q, vai ser o diretamente. Perfeito? Só que ao mesmo tempo ele fala que P é inversamente proporcional a R. Então, se P é inversamente proporcional a R, eu posso colocar o meu R aqui embaixo dividindo. Então, eu coloco assim, olha, inversamente proporcional a R. Acabou. Perfeito?
eu montei a expressão genérica. E vocês têm que ficar atentos a essa minha saída aqui, porque eu já vi isso aqui ser solução para esse tipo de exercício. Quando ele traz, se P é diretamente proporcional a Q, inversamente proporcional a R, então P pode ser escrito como, e o cara vai cobrar essa expressão que está aqui, vai cobrar o básico do que a gente vê ali nos vídeos de teoria na parte de divisão direta e inversa, tá bom? Então, de novo, se P é diretamente proporcional a Q, eu posso escrever que P é Q vezes K, e ao mesmo tempo é inversamente proporcional a R. Posso colocar o R aqui embaixo dividindo. Aí ele vai trazer para a gente duas situações. Por que ele vai trazer duas situações? Porque ele quer chegar ao valor da constante K. Isso aqui é um roteirinho padrão, tá bom? Esse enunciado aqui, vira e mexe, ele aparece não só em prova da Sesgran Rio, já vi diversas bancas cobrando exatamente esse mesmo modelo. Então aqui fiquemos atentos. Ele vai trazer para a gente uma situação. Ele fala para mim, olha, P vale 2, Q vale 2/7, R vale 9/14. O que é essa questão que está aqui tem de requintezinho de crueldade? Mas isso é bem típico da Sesgran Rio. Que aí o cara mete uma fração, mete um radical, que é a forma, entenda o perfil da banca, é a forma dele cobrar mais de um ponto do seu edital. Se eu for parar para analisar, essa questão ela é de quê? De proporcionalidade. Isso, entre aspas. É proporcionalidade, mas como pano de fundo tem operação com fração, operação com radical, porque aí aqui, meu amigo, qualquer vacilinho, ele tira a sua questão da matemática básica. Razão e proporção. Isso não vai cair na minha prova, não. Olha aí, que com um enunciado desse não pode causar estrago. Então fica ligado, eu vou fazer minha substituição. Perfeito? Esse meu P, ele avisa que vale 2. Então eu vou pegar primeiro esse trecho que está aqui, olha. Ó, esse primeiro trecho. Ele fala que meu P vale 2, então eu vou substituir. Meu P vale 2. Aí ele fala que o Q vale 2/7. E ele fala que o Q vale 2/7 e fala que o valor de Q é 9/14. Perfeito? 9/14. Fechou. O que eu vou fazer aqui agora? Vou manipular esse cálculo, certo? Justamente para conseguir chegar ao valor da minha constante K. Então aqui eu vou ter uma divisão de frações, eu vou fazer aqui no passo a passo. Perfeito? Aqui eu tenho uma divisão de frações. Como que eu trabalho com divisão de frações? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, então vou fazer aqui devagarinho, tá? Vou deixar indicado, ó, que 2 vai ter que ser igual a 2/7 vezes 14/9 vezes K. Beleza? Ó, como eu estou dividindo frações aqui, ó, mantive a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. O 9/14 eu escrevi como se fosse 14/9. Ok? Aqui o que eu vou conseguir fazer em termos de simplificação? Isso, nos vídeos de teoria desse módulo, eu falo com vocês sobre simplificação, né? A gente pode simplificar valores que estejam em lados diferentes se eles estiverem na mesma linha. Então esse 2 que está antes do sinal de igual com o 2 que está depois do sinal de igual, eu posso simplificar. Números que estejam do mesmo lado da igualdade é o de cima com o de baixo. Então eu posso simplificar aqui, por exemplo, esse 14 com 7. Então eu vou fazer simplificações aqui para tentar diminuir as minhas contas, tá bom? Vou simplificar, ó, esse 2 com esse 2. 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. 14 por 7 vai dar 2 e vai dar 1. E aí o que sobrou para mim aqui então? Do jeito que saiu, fiquei com 1, que é igual a 2K sobre 9. Se 1 é igual a 2K sobre 9, eu vou concluir então que 2K tem que ser igual a 9. Que aí eu só multipliquei cruzado, perfeito? 1000 multiplica 9 vezes 1 vai dar 9. 2K igual a 9. Já que 2K é igual a 9, o meu K teria que ser igual a 9 sobre 2. Pronto, tá aqui. Essa é a minha constante de proporcionalidade, ok? Constante K, 9/2. E agora, Brunão? Agora é como se nessa expressão inicial eu pudesse trocar o K por 9/2. Aí vocês vão perceber, isso aqui é padrão desse tipo de exercício. Ele joga uma situação que te permita chegar ao valor do K. E agora ele cria uma situação em que você vai perceber que uma dessas variáveis aqui ele vai deixar faltando. E aí então é onde a gente começa a segunda parte. E aí ele está brincando, ó, com essa matemáticazinha básica. Tá vendo aí? Então tá lá, ó, quanto vale P quando o Q vale raiz de 80 e o R vale 180. Raiz de 180. Então agora a gente vai substituir. Vou trazer para cá, ó. Ele quer saber quanto que vai valer o P. Então vai ficar P igual a...
Qual que é o valor do Q? O valor do Q ele sugere que seja raiz de 80. Então coloca aqui, olha. Raiz de 80 vezes o valor da constante K. O valor da constante K, 9,5. Vezes o 9,5 que a gente tinha encontrado. Tudo isso dividido pelo R. Qual que é o valor do R que ele sugeriu para essa parte? O R como se fosse raiz de 180, ok? Tudo isso sobre a raiz de 180. E aí agora, de novo, a gente que brinca aqui com essa matemáticazinha básica. Como que eu vou fazer para dar conta disso daqui? Aí vocês vão se lembrar comigo de operações envolvendo radicais, ok? Quando eu tenho uma divisão de radicais, a gente pode juntar os radicandos dentro de um radical só. Então a raiz de 80 dividido pela raiz de 180 eu posso transformar numa única raiz, como se fosse a raiz de 80 sobre 180, ok? E aí a gente vai ficar com isso aqui então, olha. O meu P vai ser a raiz de 80 sobre 180 vezes 9,5, ok? A ideia aqui, de novo, gente, é a de manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá bom? Eu manteria a primeira, raiz de 80 vezes 9 sobre 2 vezes o inverso da segunda, que seria 1 sobre raiz de 180, que no fim das contas ia virar essa raiz de 80 sobre 180 vezes 9,5. Cuidado, que aqui eu vou poder simplificar 0, 0, depois vai dar para simplificar por 2, tanto 8 quanto 18 vão ser divisíveis por 2. Então o meu P aqui no fim das contas vai ser a mesma coisa que a raiz de 4 nonos vezes 9,5. Entendeu o que eu fiz aqui? Ó, 80 sobre 180. Pode cortar 0 com 0. Tanto 8 quanto 18 são divisíveis por 2. Então 8 por 2 vai ter que dar 4, 18 por 2 vai ter que dar 9. Fechado? Por isso que eu cheguei aqui nessa raiz de 4 nonos. Raiz de 4 nonos. Ó, raiz de 4 nonos é a mesma coisa que 2 terços. Beleza? Raiz de 4 vai dar 2. Raiz de 9 vai dar 3. 2 terços vezes 9,5. E aí os 2 terços vezes 9,5 simplifica o 2 com o 2. O 9 e o 3 eu posso simplificar. Tanto o 9 quanto o 3 são divisíveis por 3. 2 por 2 vai dar 1. O 9 por 3 vai dar 3. 3 por 3 vai ter que dar 1. No fim das contas, o valor do P aqui é 3. Tá bom aqui que ainda deu 3, porque tem daquelas questões que a gente faz conta, para no fim das contas dar 0, dar 1. Chegamos aqui no 3. E o gabarito correto para essa que está aqui, então, estava indicado para vocês lá na letra A, tá bom? Tá feita essa que está aqui. Agora, essa é uma saída em que eu uso ali o artifício do que nos vídeos de teoria eu infernizo a sua cabeça. O que for diretamente proporcional, você coloca multiplicando a constante K. O que for inversamente proporcional, eu inverto colocando, dividindo, né? Dividindo a constante K. Então, tudo começou daqui, ó. P é diretamente proporcional a Q. Coloquei que P é igual a Q vezes K. Então, aqui, ó, na mesma linha, eu estou dando a entender que P e Q são diretamente proporcionais. Mas, inversamente proporcional a R. Por isso que eu coloquei o R dividindo. Digamos o seguinte, onde que está a dificuldade? A dificuldade foi na noção do diretamente e do inversamente, então você teve dificuldade aqui. Se esse início você não percebeu, como poderia ter montado, é importante voltar nos vídeos de teoria, onde eu abordo divisão diretamente e inversamente. Brunão, o problema não foi aqui não, isso aqui até que saiu, o problema foi as continhas. Então é isso, isso é Sesgan Rio, é o que eles vão tentar pegar aqui como pano de fundo. Porque aí o que a gente teve daqui para frente, né, tipo assim, de conceito mesmo do diretamente e do inversamente, só esse momento aqui, gente. De resto, a questão foi uma questão de cálculos com operações básicas da matemática, ok? Divisão de frações, divisão aqui envolvendo radicais, ok? Agora, ainda assim, tem uma outra saída. Quer acompanhar? Eu vou deixar para você. E não quer dizer que sejam as únicas também não, tá bom? Porque você ainda pode ter pensado aí de uma outra maneira. Agora, como que eu coloco para vocês usando um outro raciocínio? Brunão, eu montei como se fosse uma regra de 3. Tá, pode colocar. Como que você montou? Então eu vou colocar aqui, ó, as grandezas P, Q e R. Aí ele fala para mim assim, olha, quando P vale 2, Q vale 2/7,
e R vale 9/14. Beleza. Aí ele quer saber quanto que vale o P, então é como se o meu X aqui fosse o P, perfeito? Quanto que vale o P, quando o Q vale raiz de 80, isso, ok, e o R vale raiz de 180, show, beleza. O que ele já faz aqui para vocês? Como eu não faço ideia do que seja essa grandeza P, Q e R, ele já me avisa, olha, P é diretamente proporcional a Q. Então lembra que quando a gente está trabalhando com a setinha lá na regra de 3 composta, eu falo que, vamos imaginar que a minha grandeza X, ela tem a setinha apontada para cima, perfeito? Então tá aqui, ó, minha grandeza P é diretamente proporcional a Q. Então se essa que tá aqui eu colocar para cima, a minha grandeza Q também. Mas e se eu colocasse que a minha P estava para baixo? A minha Q também ficaria para baixo, porque elas vão no mesmo sentido, elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta, ok? E ele avisa que a minha grandeza R, que a minha grandeza P é inversamente proporcional a R, ou seja, aqui ficaria com setinha para baixo. Bem, se você pensou essa questão como uma questão de regra de 3 composta, então, pelo método da cruz, que eu explico para vocês, quando eu estou trabalhando lá, que é a parte de regra de 3 composta, o que a gente coloca? A gente inverte essa que está aqui, certo? Se ela for inversamente proporcional a R, a gente inverte e daí passa a cruz. Se você for sair então dessa maneira, a gente ficaria com um raciocínio usando mais os seguintes valores. Olha, o 2, o x, o 2/7, o raiz de 80, o raiz de 180 e, por fim, o 9/14. Entendeu o que eu fiz aqui? Montei como se fosse uma regra de 3 composta, que é uma saída que eu vejo vocês trazerem para mim também. Então, ótimo, não tem como, pô, Bruno, não gostei dessa. Beleza, pô, Bruno, gostei dessa. Legal. Tem como, tá aqui, ó, como regra de 3 composta, é isso. P diretamente proporcional a Q, então elas vão no mesmo sentido, e inversamente proporcional a R. Essa que tá aqui, eu tive que inverter. Raiz de 180 sobre 9/14. Agora, você passa... Se for fazer pelo método da cruz, que eu explico para vocês lá quando eu estou trabalhando a parte de teoria de regra de 3 composta, a cruz passa benzendo o x. Não é isso que eu falo para vocês? Então tá aqui, olha, a minha cruz passa benzendo o x. Então passa na linha do x e na coluna do x. Ó, passa benzendo o x na linha do x e na coluna do x. Pelo método da cruz, quem está na cruz sobe, quem não está na cruz desce. E aí, ó, o valor do meu x, então, seria o 2 vezes a raiz de 80 vezes o 9/14 dividido pelo 2/7 vezes a minha raiz de 180. Ok? Então, se você montou pelo esquema da regra de 3 composta, tá aqui, ó. Você vai multiplicar o 2, raiz de 80 e o 9/14, que são os valores que ficam na cruz, né, para passar benzendo o x. Então pega a linha do x e a coluna do x. Quem ficar na cruz, sobe. Quem ficar fora da cruz, desce. E aí esses cálculos aqui agora, eles ficariam muito semelhantes ao que a gente fez aqui no final. Tá? Então aqui agora eu vou só mostrar para vocês o seguinte. O que vocês poderiam fazer? Repara, porque eu já vou fazer isso aqui tudo numa tacada só, tá bom? Olha para cá. Esse 2 e esse 14 eu posso simplificar. Tanto 2 quanto 14 são divisíveis por 7. Então a gente ficaria com isso aqui, ó. O 2 e o 14, desculpa, são divisíveis pelo 2, né? 2 por 2 vai dar 1, 14 por 2 vai dar 7. Aí, esse 7 que está aqui, ó, eu poderia simplificar com esse 7 que está aqui. Se quiser fazer no passo a passo, pode. Vocês iam perceber que ia ter que manter a primeira, inverter a segunda. Então ia chegar num momento que o 7 que estava aqui embaixo ia cancelar com esse 7. Então já vou fazer isso aqui de uma vez, tá bom? Então, ó. Esse 7 aqui cancela com esse. No fim das contas, você teria 9/2 vezes a raiz de 80 sobre a raiz de 180. Que a gente viu aqui, ó, que no fim das contas dá 2/3. Aí o meu cálculo final é idêntico ao que eu cheguei aqui. Tá bom? Vocês vão ficar aqui, ó, com 9/2, igual estava aqui, ó, 9/2 vezes a raiz de 80 sobre 180, que dá a raiz de 4/9, que é 2/3. E aí, então, no fim das contas, isso aqui seria o mesmo 3, tá? Então, não vou fazer tudo aqui de novo por conta do espacinho, mas o cálculo aqui no final ele fica idêntico ao anterior,
é só com calma acompanhar. Gabarito aqui, então, acaba sendo a letra A. Beleza? Duas saídas. Se ainda assim pensou de uma maneira diferente, tá valendo. Eu só precisaria que você chegasse aqui ao 3. E reparem como que aqui, ó, é conteúdo ali da matemática básica, conteúdo de ensino fundamental, e como que eles sabem valorizar uma questão como essa numa prova da Sesgran-Rio, certo? Mexe com a divisão de forma direta, de forma inversa, dá várias possibilidades, o que é uma pegada da banca, e vai cobrando de vocês aqui, ó, o básico. Operação com fração, operação com radical, e pode ser que isso aí tire o sono de alguns, não é? Se teve dificuldade, veja onde foi a dificuldade. Se foi na questão conceitual da divisão do diretamente, do inversamente, se foi na questão dos cálculos, se foi em tudo, beleza? Se foi em tudo, teoria fundamental. Gabarito correto, letra A. Fecha esse bloco por aqui. Tudo de bom para vocês. Forte abraço. Valeu!